Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar no Salmo 11, porém nós vamos ver hoje apenas a primeira parte do Salmo. Os irmãos atentem para a leitura dos primeiros versículos. No Senhor me refugio, como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Meus irmãos, este é mais um salmo de Davi, e é provável que este salmo tenha sido escrito logo quando Davi começou então a sentir os ressentimentos da inveja de Saul. Então ele foi aconselhado a fugir, mas nesse contexto ele prefere confiar no Senhor. Nós vamos ver aqui dois destaques nesse salmo. O primeiro destaque é a descrição da situação de Davi. Então vemos que o ímpio investe aqui contra os retos de coração, contra aqueles que servem ao Senhor. E a sua situação aqui é crítica. E os amigos então vieram aconselhá-lo para fugir para um lugar de refúgio, quando viram que Saul estava irado contra ele e como ele o perseguia maliciosamente. Então a sugestão é que ele fugisse ou escapasse como uma ave para um esconderijo nos montes. A designação aqui no Salmo Teu Monte parece indicar um refúgio bem conhecido, previamente usado por Davi. Então, como os amigos apresentaram a ideia da ave fugindo, eles apresentam também a imagem de um caçador que vai após as aves com o seu arco. Então, a linguagem de fuga para os montes com o fim de escapar pode bem ser um reflexo aqui do conselho que foi dado a Ló, lá em Gênesis 19. Havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Os ímpios estão sempre prontos a atirar suas flechas certeiras, sem serem vistos, ou seja, as ocultas contra os retos de coração. Veja, irmãos, que existe uma inimizade dos ímpios contra os íntegros. Que aflição eles carregam, então, e preparativo eles fazem para causar danos aos justos. Eles atiram as ocultas para que os justos não se preparem contra o mal deles e para evitá-los. E nem tampouco permite que outros vejam também para avisá-los. E ainda mais, nem o próprio Deus para castigá-los. Não sabe eles, como veremos mais à frente, que Deus vê todas as coisas. O segundo destaque do Salmo aqui é a sua declaração de confiança. Essa declaração de confiança de Davi, nós vamos ver 3 pontos em relação a elas. Hoje vamos ver 2, amanhã nós veremos a terceira. Então, a sua primeira declaração aqui de confiança é que o Senhor é o seu refúgio. No Senhor me refugio, ele fala no início do Salmo, versículo 1. Então, o Salmo se abre aqui e também fecha com a nota de confiança. No Senhor me refugio, e no final do Salmo ele vai falar que o Senhor é justo. Então, no início ele vai dizer aqui, o início contém o conselho dos seus amigos que lhe deram para que ele então buscasse segurança. Então, antes de fazer um relato acerca da tentação em que ele estava sendo então tentado a desconfiar de Deus, o salmista registra a sua decisão de confiar no Senhor. Só posteriormente ele fala qual é o conselho dos seus amigos. Então ele resolve não atender, nesta ocasião aqui, a orientação dos seus amigos, ou seja, diante da tentação de buscar recursos em outro lugar para o seu livramento. Então ele se recusa a atender. Ele sabia que a sua proteção estava unicamente no Senhor. O que eu afligia então nesse momento aqui era sentir vergonha de fugir, que podia cheirar a covardia, mas que teria certamente o cheiro de descrença e também de um mau testemunho. Por quê? Porque ele tinha dito antes, muitas vezes, que confiava
no Senhor. Portanto, meus irmãos, aqueles que realmente temem a Deus e o servem, devem colocar a sua confiança nele e não devem se envergonhar disso. A segunda declaração de confiança aqui do salmista é que o Senhor em quem ele confia tem o controle de todas as coisas. Diz o texto: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, às suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Normalmente, depois de um momento de necessidade, os salmos apresentam oração, que não é o caso aqui. Em vez disso, o salmista aponta para o Senhor no alto, assentado em seu trono. Então, Davi, neste momento de aflição e de conselho dos amigos para fugir, ele lembra e confia que há um Deus todo soberano, Senhor da história, que governa o mundo, como está no Salmo 103. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. De onde o Senhor está, ele pode ver todas as coisas, essa é a sua confiança e conforto. Ele sabe que o Senhor, na sua soberania, ele pode cuidar daqueles que o temem. Então, a tentação de ceder às orientações dos amigos, de buscar refúgio em outro lugar, é refutada com essas convicções que ele está afirmando, como aqui está, que Deus cuida dos seus. Então, Deus está atento aos homens, Deus conhece as suas ações, nada foge ao seu olhar, e Deus sonda também os corações dos homens. Está lá em Provérbios 21:2 e também em 1 Samuel 16:7. Então, por saber e crer que o Senhor está no governo de todas as coisas e que Ele é gracioso para com aqueles que o temem, nós não teremos qualquer motivo para sermos desencorajados pela ação dos opressores ou por qualquer dificuldade que tenhamos para que venham nos afetar, porque temos um Deus e sabemos onde encontrá-lo e como dirigir a nossa oração a Ele, porque através de Jesus Cristo nós temos livre acesso ao nosso Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Na nossa conclusão aqui, aplicação, irmãos, eu quero fazer duas aplicações. Mesmo quando tivermos outras coisas sobre as quais nos firmar, não devemos fazê-lo, não devemos ousar permanecer sobre elas, mas somente depositar nossa confiança no Senhor, que irá se agradar, irá certamente nos recompensar, porque o justo, ele vive pela fé no Senhor. Como recomenda a palavra de Deus, somente em Deus a minha alma espera silenciosa, só dele vem a minha salvação. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperarem, não ponhais nela o coração. E por fim, em segundo lugar, segunda aplicação, nós devemos descansar, irmãos, no fato de que Deus não perdeu o controle de nada. Tudo está sob o seu domínio. Ele governa de onde está e certamente irá favorecer ao justo, ao reto de coração. Essa é a nossa confiança. Que o Senhor aplique essa mensagem ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém.